Olá! Bem-vindos de volta a mais uma aula do curso Cuidado e Conforto com Tena. Nessa aula vamos receber a Natália Barros, que é enfermeira, para uma conversa muito especial sobre a incontinência urinária e a qualidade de vida nos pequenos detalhes. Esse é um assunto de extrema relevância, ele nos proporciona um olhar mais atento a uma série de questões que acabam nos ajudando a dedicar um cuidado mais efetivo para pessoas com essa condição. Já reserve um cantinho para anotações e aproveite muito todo esse conteúdo que preparamos com carinho para vocês. Olá, meu nome é Natália Barros e eu sou enfermeira, estomoterapeuta e dermatoterapeuta. E essa é mais uma aula do curso Cuidado e Conforto com Tena. Espero que até aqui esteja sendo uma verdadeira maratona de aprendizado. Hoje vamos falar sobre incontinência urinária. Sabe quando a urina ou xixi escapa inesperadamente? Então, pode ser que ocorra vez ou outra sem que seja um motivo de alerta, mas também pode representar algo que precise de uma investigação maior. A verdade é que essa é uma situação extremamente comum. Estima-se que 4% da população mundial sofra do problema. No Brasil, seriam 12 milhões de pessoas, segundo as estimativas. Por questões relacionadas à anatomia e ao funcionamento do corpo da mulher, as mulheres têm maior risco de apresentar incontinência urinária do que os homens. Na população em geral, o número de mulheres com incontinência urinária é 3 vezes maior do que o número de homens. Porém, nas faixas etárias mais avançadas, a proporção entre mulheres e homens tende a ser semelhante. Mas afinal, o que é incontinência urinária? Bom, de forma direta, a incontinência é a perda de urina ou fezes. É quando a gente não consegue ter controle dessa vontade de ir ao banheiro. Aqui vamos falar mais sobre a incontinência urinária, da qual os cientistas definem como perda involuntária de urina. E quem são as pessoas afetadas? As pessoas que podem apresentar esse quadro são homens e mulheres, adultos e idosos. Os idosos têm maior chance de desenvolver incontinência, bem como adultos ou idosos dependentes. E o que leva a desenvolver esse quadro? Bom, são várias as situações da vida que contribuem para surgir a incontinência urinária. Nas mulheres, as principais situações são gestação, parto, infecção urinária, menopausa, alterações hormonais, práticas esportivas e até alguns medicamentos. Já nos homens, as doenças da próstata são o motivo mais frequente para ter incontinência urinária. Também existem problemas que afetam ambos os sexos, como diabetes, Alzheimer, Parkinson, acidente vascular cerebral e obesidade. A incontinência pode trazer algumas consequências, como por exemplo, perturbação do sono, isolamento social, depressão, aumento do número de quedas e fraturas, aumento do risco de lesões na pele e comprometimento da qualidade de vida. O envelhecimento é um processo dinâmico e progressivo que ocorre com variações individuais ligadas aos fatores biológicos, psíquicos e sociais, assim como já falamos nas aulas anteriores. Por isso, é importante entender o que pode levar à incontinência. Para isso, precisamos relembrar como funciona o sistema urinário. O sistema urinário é composto pelos rins, ureteres, bexiga e uretra. Sua função é basicamente filtrar o sangue para eliminar as toxinas e restos metabólicos através da urina, mantendo a homeostase, como é o equilíbrio interno do organismo e que promove o bom funcionamento dos órgãos. O ato de urinar é também chamado de micção. Os rins filtram todo o sangue corporal em poucos minutos, sendo que esse é um processo contínuo. Já os ureteres são 2 tubinhos que unem os rins e a bexiga. Eles basicamente conduzem a urina até a bexiga. A bolsa que armazena a urina chama bexiga e ela possui uma camada muscular, o músculo detrusor. A bexiga armazena a urina e quando o músculo detrusor contrai, a bexiga elimina a urina através da uretra. Por fim, chegamos na uretra, que é um tubo que conduz a urina para fora do corpo. Na mulher, ela definitivamente só conduz a urina. No homem, ela também conduz a ejaculação. Na prática, a bexiga envia informações para o cérebro através da medula espial. O cérebro interpreta informações e autoriza ou inibe a micção, ou seja, o ato de urinar. Uma pessoa é continente quando consegue reconhecer a necessidade de urinar, identificar um lugar adequado para fazer isso, chegar até o local, principalmente conter-se para chegar até esse lugar e então urinar. Uma pessoa tem incontinência urinária quando um ou mais desses parâmetros está comprometido,
Exemplos: um idoso com Alzheimer pode ter dificuldade em reconhecer a necessidade de urinar ou de identificar o local adequado para urinar. Uma pessoa com dificuldade de andar pode ter escape de urina enquanto caminha até o banheiro. Existem alguns tipos de incontinência, como a incontinência urinária por urgência, por esforço, temporária, por transbordamento e funcional. A incontinência por urgência acontece quando temos uma perda urinária após vontade súbita, intensa e incontrolável de urinar. A incontinência urinária por esforço é quando existe uma perda involuntária de urina ao realizar esforços como tossir, espirrar ou carregar peso. Incontinência urinária temporária é exatamente como o nome diz, temporário. Sua causa geralmente é por infecção urinária ou algum efeito de medicamento. Após a cura da infecção ou interrupção do medicamento, ela simplesmente passa. Quando a bexiga não esvazia adequadamente, sua capacidade máxima de armazenar urina acaba sendo ultrapassada, e isso provoca o que chamamos de incontinência urinária por transbordamento. Por último, temos a incontinência urinária funcional, que é causada por dificuldade de chegar ao banheiro, por alterações da mobilidade ou por comprometimento cognitivo, como alterações da memória, por exemplo. A incontinência urinária pode ser classificada como leve, pequenos escapes de urina, moderada, perdas urinárias diárias de maior volume, ou severa, perda urinária de grande quantidade de urina, várias vezes ao dia. O tratamento da incontinência deve ser orientado por um médico especialista e pode ser indicado o uso de medicamentos, exercícios do assoalho pélvico, cirurgia e cuidados especiais. Como cuidadores, devemos proporcionar uma boa higienização utilizando sabonete líquido ou toalhas umedecidas. Porém, estudos apontam maiores benefícios para a pele com o uso de toalhas umedecidas. A toalha umedecida Tena Ultra Care é um produto 2 em 1. Limpa e hidrata a pele. Sua superfície macia e ondulada permite limpeza eficiente sem necessidade de fricção. O cuidador pode orientar a higiene com toalha umedecida a cada troca do produto absorvente ou realizá-lo de fato, quando a pessoa cuidada tem independência parcial ou total. Esses cuidados, além de proporcionar conforto, contribuem para uma melhor saúde da pele. Se aprendemos que existem tipos diferentes de incontinência urinária, classificadas em leve, moderada ou severa, devemos utilizar o mesmo modelo de produtos absorventes em todas as situações? A resposta é não. Existem modelos diferentes para cada tipo de necessidade. Pessoas com perdas urinárias, de leve a moderada, podem utilizar os absorventes específicos para incontinência urinária, disponíveis nos modelos feminino e masculino. Os absorventes femininos Tena estão disponíveis em diferentes tamanhos. Veja o modelo Tena Lady Discreet Black Ultra Mini, que é um protetor diário perfeito e indicado para quem tem perdas de gotas de urina. Já o modelo Tena Lady Discreet Extra é especialmente desenvolvido para quem tem incontinência urinária moderada. Tena também tem um protetor exclusivo e desenvolvido para o conforto do homem, que é o caso do Tena Men, protetor absorvente masculino, desenvolvido para casos de incontinência leve e moderada. Pessoas com perdas urinárias de moderada ou severa podem preferir utilizar os modelos PENTS, que vestem como calcinha ou como cueca. Os modelos femininos estão disponíveis nas cores nude e preta. Já o modelo masculino da cor azul marinho é indicado para incontinência moderada. Mas, e as pessoas com incontinência severa? O mais indicado é o uso de fraldas? Depende. Algumas vezes é preferível o uso de fraldas para pessoas acamadas. Já para as pessoas com incontinência severa, mas com mobilidade suficiente, é indicado o uso de roupa íntima com maior capacidade de absorção. A família, cuidadores e o próprio usuário devem avaliar e decidir o modelo que proporciona maior conforto e praticidade. As roupas íntimas e as fraldas para incontinência severa de Tena estão disponíveis nos modelos diurno e noturno. Agora, assista um vídeo de um dos nossos parceiros e especialistas. Olá, meu nome é José Carlos Truzzi, sou urologista. Vamos conversar um pouco a respeito de incontinência urinária no idoso. Esse é um tema cercado de mitos, de fatos e de situações. Mitos. Mitos na primeira pessoa. Tenho incontinência urinária porque estou velho. Mitos na terceira pessoa. Eu já disse para o meu pai, para minha mãe,
ou para o meu avô, para minha avó, que é normal ele ter incontinência urinária na idade que ele já tem. Veja, incontinência urinária não é normal em nenhuma faixa etária. Não é porque uma pessoa atinge uma idade mais avançada que ela tem incontinência urinária. Um outro mito: a incontinência urinária não é a mesma coisa do que ir várias vezes ao banheiro. Embora algumas pessoas que necessitem urinar com muita frequência acabem tendo incontinência urinária. Um paciente meu, recentemente, tinha tanto o hábito de urinar, ia tantas vezes ao banheiro, que em uma dessas ocasiões perdeu urina. Na volta do banheiro, acabou escorregando na própria urina e sofreu uma queda. E isso é uma situação bastante grave. Daí a importância que nós temos de não considerar a incontinência urinária algo normal. Fatos. É um fato que, ao envelhecermos, não são apenas os nossos cabelos que vão se tornando mais brancos, os músculos se tornam mais frágeis, a pele perde o turgor e os órgãos do trato urinário também envelhecem. E o peso que os anos nos proporcionam acabam trazendo algum tipo de desgaste e favorecem sim, em muitas situações, a ocorrência da incontinência urinária, mas não que ela seja normal. Estes fatos, este envelhecimento dos órgãos, isso precisa ser contornado. E há como? E temos modos de fazer com que uma pessoa atinja uma idade mais avançada sem ter incontinência urinária, ou quando a incontinência urinária ocorre, nós possamos fazer tomar algumas medidas, fazer tratamentos e que vão levar essa pessoa à retomada da continência urinária. Situações. Um estudo realizado com mais de 1.000 pessoas identificou incontinência urinária em mais de 80% daquelas que se encontravam institucionalizadas ou em hospitais, contra apenas 30% das pessoas que estavam nos seus lares. Então, uma pessoa fora do seu ambiente, uma pessoa que se encontra em uma instituição para idosos ou em uma condição que ela necessite ser hospitalizada, ela tem uma chance muito maior de ter uma incontinência urinária. E isso não é definitivo. Não é definitivo assim como alguns outros fatos. Uma pessoa com uma infecção urinária, ela tem mais chance de ter uma incontinência. Uma pessoa que faz uso de uma série de medicamentos, não que os medicamentos levem à incontinência, mas ela fica mais predisposta muitas vezes a cursar com perdas involuntárias de urina. Essas condições momentâneas, elas requerem um tratamento pontual deste fato que levou a pessoa a ter incontinência. Existem vários tipos de incontinência urinária. A incontinência urinária de esforço, a incontinência que ocorre quando a pessoa tosse, faz um esforço, quando ela espirra ou quando ela ri de forma mais intensa. Está associada às gestações que ocorreram no passado, associado ao tipo de parto, à menopausa, isso pensando nas mulheres e nos homens. O envelhecimento também acaba proporcionando alguns tipos de incontinência. Não é exatamente a incontinência de esforço, mas um outro tipo de incontinência chamado incontinência urinária de urgência, pela bexiga hiperativa. O envelhecimento da bexiga, alterações da inervação fazem com que a pessoa possa ter a incontinência urinária pela bexiga hiperativa. O tratamento ele deve ser direcionado para cada tipo de incontinência. Se uma situação que ocasionou essa incontinência urinária, se um fato que já está consolidado, como a incontinência urinária de esforço ou a incontinência por urgência. E são várias as formas de se abordar, de se tratar e resolver esse problema. Quer sejam com medidas fisioterápicas, medidas de reabilitação do assoalho pélvico, treinamento, alguns medicamentos que são voltados a uma maior estabilidade da bexiga, cirurgias quando essas medidas mais conservadoras não surtem efeito. E para aquelas pessoas que não são candidatas ao uso de outros medicamentos ou de cirurgias e que necessitam um controle da incontinência urinária, o uso de dispositivos
de absorventes, de fraldas, que podem ajudar ela a permanecer seca, não ter os efeitos danosos da perda de urina, a irritação da pele, que favorece inclusive a ocorrência de infecções. Então, todos os cuidados, as orientações que devem ser dadas a um portador de incontinência urinária devem ser ainda mais intensificadas naqueles em que muitas vezes se julga ser normal a incontinência, o idoso. Não é normal ter incontinência urinária por ser idoso. Não é normal conviver com a incontinência urinária por ser idoso. E aí, gostaram da aula? Perceberam a importância dos cuidados de higiene e proteção e da possibilidade de utilizar o produto absorvente adequado de acordo com a necessidade individual? Para escolher o melhor tipo de proteção, é indicado avaliar quem estará usando, entender a quantidade e frequência da perda urinária e qual o grau de dificuldade da pessoa. A melhor coisa que podemos fazer como cuidadores é conhecer a fundo quem precisa dos nossos cuidados. Um outro conceito importante no tema incontinência é manter a saúde da pele e entender como a tecnologia pode auxiliar. Mas esse assunto a gente vai ver em uma próxima aula. Até lá!